a estrela da manhã, a estrela resplandente, e a glória do Senhor nasceu sobre esta terra. E nós estamos aqui nesta noite para te adorar. Nós estamos aqui nesta noite para te glorificar. Nós estamos nesta noite neste lugar para render louvor e gratidão ao nome do Senhor, que é eterno, que é poderoso, que é magnífico e que é tremendo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco a tua presença. Fica conosco o teu consolo. Fica conosco a tua cura. Fica conosco, Senhor, a tua misericórdia, e brilha, Senhor, e faz reluzir a luz da tua presença neste lugar. Nós oramos e pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome glorioso de Jesus. Abra sua Bíblia no livro 2 Reis, capítulo 26. 2 Crônicas, desculpe. 2 Crônicas 26. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 3. Segunda Reis 26, versículo 3 a seguir. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade, e de Jebiné, e de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meneuítas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel. E Maasaías, oficial sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar ao rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Podeis assentar, queridos. Ontem, eu e a Rosângela e a família fomos surpreendidos na metade da manhã por uma notícia que nos chocou, nos entristeceu bastante. As crianças estão sendo convidadas, sim? Pode descer as crianças. Nós temos uma família que há uns 25 anos divide conosco uma casa que nós temos no sítio.
A irmã Silene, né, esposa do irmão Edson, quase a metade da nossa vida, né? 25 anos mais ou menos. E quando a gente vai para lá, nós ficamos na mesma casa. São pessoas muito próximas da gente, então a gente nunca achou difícil conviver debaixo do mesmo teto. São crentes. O irmão Edio ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, que fica a poucos metros lá da propriedade. E ontem, aos 62 anos, ela teve uma insuficiência respiratória, uma parada cardíaca, e quando ela foi encontrada, ela estava desfalecida dentro da cozinha. E nós saímos às pressas, passamos a tarde, a noite, e saímos de lá hoje, logo depois da cerimônia do sepultamento. Isso nos entristeceu bastante, porque uma pessoa que era do nosso convívio, da nossa amizade, uma pessoa que, de certa forma, estava dividindo história de vidas, né? Deles e a nossa, compartilhando, e foi retirada, foi levada para o Senhor. E isso nos deixou bastante abatidos. Mas nós estamos aqui nesta noite porque o propósito perdura, o propósito permanece. O propósito é a eternidade. Aqueles irmãos serviam o Senhor desde quando nós os conhecemos, durante todos esses anos. Servos do Senhor. Servia aquela igreja. E interessante um testemunho de um pastor que pastoreou lá durante um bom tempo, era a fidelidade dela nas suas ofertas, nas suas contribuições. Aposentou agora, né? 1 ano, 2 anos atrás, né? Acho que talvez menos de 2 anos. E ela confeccionava uns tapetes, uns crochês, umas coisas, e vendia aquilo. E com aquele produto, aquele irmão diz: olha, e eu fui olhar, e olhei por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e percebi que o nome da irmã Silene estava em todos aqueles relatórios, em todos aqueles meses. E ele a comparou como a oferta da viúva pobre: pouco, mas constante. Pouco, mas era real. Era a proporção da prosperidade dela. E ela fez isso. E o Senhor a chamou, e nós cremos que já está recebendo o prêmio da vida dela. E cabe a nós continuar, prosseguir, para alcançar, cada um de nós, a nossa própria coroa, nosso próprio prêmio. Mas hoje eu quero falar a você sobre atributos para uma vida bem-sucedida. Nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 26, eu pude separar 4 atributos para uma vida bem-sucedida, à luz da experiência de Uzias. E Uzias é um homem que tem muito a nos ensinar, tanto nos aspectos positivos, que são bastante contundentes. Uzias tem realmente aspectos de atributos positivos, mas ele também tem um aspecto, pelo menos um negativo. E eu poderia então titular essa mensagem, posso intitular, que são atributos para uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida em aspectos amplos, porque você pode ser bem-sucedido em áreas da sua vida. Por exemplo, você é um bom estudante, aplicado nos estudos da sua profissão, você pode ser bem-sucedido nos seus estudos, ter uma formação boa, né? Você pode ter uma boa profissão, você pode ter êxito na sua carreira, na carreira que você propõe. Se você é uma pessoa que tem bom zelo, bom cuidado no seu aspecto físico, né? Você tem práticas saudáveis com o seu corpo, alimentação, descanso, exercícios, você pode ter bom êxito na sua saúde, seus relacionamentos, a parte intelectual, a parte emocional,
Então você pode ter uma boa estrutura nessa parte. Então, na família, por exemplo, você pode ter sucesso na família, também seguindo um bom processo de zelo, de cuidado nos relacionamentos, marido, mulher, mulher, marido, e pais, filhos. Então, existem alguns princípios, algumas regras, existe um caminho, existe coisas que você vai observar, e tem muita gente ensinando isso. Tá? Hoje tem pessoas que ensinam, são especialistas, né, profissionais, de dar instrução. Olha, como ser bem sucedido nisso, como ser bem sucedido naquilo, como ser bem sucedido naquilo outro. Tem aí os coaches, né, tem várias pessoas, orientadores vocacionais, enfim, tem orientadores da família, né, são conselheiros familiares. Mas sabe, queridos, uma vida bem sucedida nos aspectos completos, quer dizer, nos aspectos mais amplos, você precisa ir além disso. Preste bem atenção. Eu acredito que nenhuma pessoa vai ser bem sucedida integralmente, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as vertentes da sua vida, se não observar algumas coisas que eu observo na experiência com Uzias. Uzias foi um homem, talvez o rei mais longevo, se não foi um dos mais longevos. Você tem uma noção? Davi reina 40 anos, mas Uzias reina 52. Muito tempo. Mais da metade de um século sendo rei. Sabe por quê? Até porque ele começa com 16 anos. Tem alguém aqui que tem 16 anos? Levanta a mão aí. 16 anos? Você, Azar, 16? Imagine você sendo rei, com essa idade aí. Pois é, Uzias na sua idade começou a reinar em Judá. Então, para que você entenda o que significa, com 16 anos, ele estava sentado no mesmo trono que se assentou Davi, no mesmo trono que se assentou Salomão, Uzias. Então, isso não é coisa pouca, não é coisa pequena. E ele vai ficar sentado naquele trono por 52 anos. Uzias tinha segurança. Talvez seja um dos principais reis que desfrutou de maior privilégio de segurança. Não consta que nenhum exército tenha invadido Judá nesses 52 anos. Não, até pelo contrário. A Bíblia diz que Uzias, ele entrou na terra dos filisteus. Ele derrubou as muralhas de Gade e de Asquelon. E ele construiu cidade na terra dos filisteus. Olha só. Ele ocupou, fez cidades lá. Era normalmente o contrário. Os filisteus invadiam Israel, Judá, os inimigos, os moabitas, os amonitas, os sírios, aquelas pessoas que viviam em derredor. Os amonitas, um povo tradicional, inimigo de Judá, ele trazia presentes, normalmente eles pagavam tributos, mas o texto que nós lemos diz que eles traziam presentes, quer dizer, voluntariamente eles presenteavam Judá, presenteava Uzias. Então Uzias tem riqueza, e o texto também vai discorrendo sobre as riquezas, sobre o quanto gado ele tinha. Ele abriu vários poços porque tinha muito gado. Ele também tinha muita prosperidade na agricultura, e o texto diz que ele era amigo da agricultura. Era um homem sábio, um homem prudente, um homem que tinha uma estrutura prodigiosa para governar. E ele tinha poder. O poder dele era tão grande que a palavra diz que se espalhou. E se espalhou a fama dele, né, até as entradas do Egito. E quanto mais o povo percebia que o poder dele crescia, porque ele tinha um exército poderosíssimo, mais de 300 mil homens armados, com escudos, com lanças, com um uniforme reluzente, atiradores de pedra com fundas, lanças, construiu armas. Ele tinha também uma visão de engenharia, e ele fazia armas, construiu armas que lançavam pedras a grande distância, homens nas torres. Enfim, o poder dele era tão grande
que ninguém se aventurava a invadir ou atacar Israel. E ele também tinha uma boa família. Jotão, filho de Uzias, ele é um bom filho. Vocês vão perceber que Uzias se afasta do reinado antes da sua morte, mas aquele filho que tinha cerca de 25 anos, cuidava dos negócios do reino, em nome do pai. Ele não tentou usurpar o reino do pai, como fez, por exemplo, Absalão com Davi, não. Jotão, mesmo Uzias tendo sido afastado por uma questão de saúde, do serviço do trono, foi colocado à parte. O seu filho, Jotão, cuidava de todas as coisas do rei e apresentava contas ao pai. Enfim, ele reina até o seu último momento de vida, ele reina diretamente e ele reina através do seu filho. E quando você vai ler o capítulo 27, que fala de Jotão, vai dizer a mesma coisa. E Jotão andou nos caminhos do seu pai. Quer dizer, ele era um filho obediente, um filho instruído, um filho que respeitou e honrou o seu pai enquanto o pai viveu e mesmo depois de morto. Mas eu prometi a vocês nessa noite falar sobre 4 atributos para uma vida bem-sucedida. E eu quero falar isso sobre a perspectiva do modelo de Uzias. Quantos aqui desejam uma vida bem-sucedida? Amém? Tem alguém? Tem alguém que deseja uma vida bem-sucedida? Mas não é mais ou menos bem-sucedida, é totalmente bem-sucedida. É integralmente bem-sucedido. Aquela coisa que o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Né? Essa coisa toda, mente, né? Alma, uma alma alegre, um corpo saudável, né? A prosperidade, todas essas coisas que nós vemos na vida de Uzias, tudo isso. A primeira coisa que eu quero que você aprenda a respeito de Uzias é que o texto bíblico diz que ele fazia aquilo que agradava a Deus. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, na parte A diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amados, para muita gente já é tarefa muito árdua, tarefa muito difícil, desafio extraordinariamente grande, fazer as coisas certas, retas aos olhos dos homens, sim ou não? É fácil? É fácil você pagar impostos todos os anos, do jeito que a lei manda, e lá pagar do jeitinho, sem fazer aquilo que o pastor Ricardo gosta de mencionar vez ou outra aqui, sem comprar um recibo, sem omitir, sem mentir, sem enganar. É fácil isso? É fácil você ser leal? É fácil você ser uma pessoa justa, honesta? Se você é um empresário, honesto com o seu trabalhador? Se você é um funcionário, honesto com o seu empregador? Justo, leal, pronto? Aquele que não mente, aquele que não falseia, aquele que não entrega um atestado por problema de saúde enquanto foi pescar ou quis emendar um final de semana. É fácil isso? Não, não é fácil. É difícil. É difícil você fazer as coisas retas, mesmo de acordo com os critérios humanos. Ser uma pessoa ética, ter uma ética irretocável, né? Uma pessoa honesta, alguém em que as pessoas não acham falha. Até mesmo os adversários, aqueles que não gostam de você, olham e falam: não tem nada para apontar na vida desse homem, não tem nada para apontar na vida dessa mulher. Né? E a Bíblia diz que nós devemos ter um procedimento assim, que nós devemos ter um bom conceito com os de dentro e também com os de fora. Quer dizer, nós devemos ser uma pessoa que tem uma boa imagem. Se você trabalha lá diante dos seus colegas, alguém perguntar: como é que é o professor Ricardo aqui? Como é que é o professor José Luiz aqui? Como é que é o Sinomar? Como é que é o Dari? Né? O pastor Dari? Né? O empresário Dari? Então as pessoas vão dizer. Só que
Uzias, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não vê como homem, Deus vê muito mais. Porque o homem vê o que está do lado de fora, a fachada, mas a Bíblia diz que Deus sonda e conhece o que está aqui dentro, dentro do coração. Então significa que Uzias, ele fazia as coisas retas, do ponto de vista de um rei, e também do ponto de vista de um homem. E olha, queridos, não é fácil fazer as coisas retas quando você é rei, quando você tem o poder, quando você tem influência. Dizem que se quer conhecer alguém, dá poder a ele. E tem gente que não precisa ter muito poder para fazer bramura, não. Pastor Sam? Precisa ter muito poder, não. Basta dar um pouquinho de poder. Eu brinco, essa semana eu estava lembrando de um fato interessante. Saímos daqui um dia, eu e o irmão Biratã, né, que é coronel, e fomos na cidade do interior e chegamos lá para pegar uns frangos. Os frangos tinham sido doados pelo prefeito da cidade, lá de Nova Veneza, que é amigo dele, um sargento, e que é empresário, dono de era prefeito, empresário, dono de um frigorífico lá, de frango, sei lá, produtor, né? E quando chegamos lá, o porteiro barrou a gente e criou uma dificuldade terrível. E quantas identificações você tem que identificar, vocês têm que esperar aqui, vocês não podem entrar com esse carro e tal, tem que trazer as coisas lá para fora. E aí aquela coisa toda, o Biratã ficou assim meio, poxa, o que é isso? Eu falei, Biratã, esse rapaz aí é meu primo primeiro. Ele é meu primo primeiro, filho do meu tio. Ele falou assim, e se eu não fosse seu parente então? Né? Imagina, ele não ia deixar a gente nem levar esse frango de jeito nenhum. Mas sabe, queridos, ele estava investido de uma função, e aí ele, bem, eu sou autoridade aqui. E ele fazia de conta que nem me conhecia, né? Porque ele era autoridade lá, ele era o chefe da entrada lá, o guarda-mor. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Quantas vezes o poder é dado às pessoas para que se conheça eles? Quantas vezes somos testados exatamente nesse critério? A palavra do Senhor diz que muitas vezes é dado pouca coisa para alguém, para que ele seja avaliado, para ver se ele é capaz de receber grandes coisas. Somos testados. Deus nos testa. Mas Uzias era um homem reto aos olhos de Deus. Esse é o primeiro critério. Seja reto aos olhos de Deus. Faça as coisas entendendo que existe olhos que te sonda, que te conhece. Até mesmo aquilo que você pensa, aquilo que você fala lá, quando está sozinho, que você precisa prestar conta disso, porque você precisa ser reto aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus. Deus está ouvindo o que você está falando. Às vezes as murmurações, às vezes as reclamações, às vezes o agir com má vontade. Segunda coisa, siga os melhores exemplos. A gente poderia dizer aqui que para ser bem sucedido você precisa obedecer pai e mãe. A palavra do Senhor diz isso a respeito de pai e mãe, sim ou não? Que nós devemos obedecer pai e mãe, mas não é isso. Muitos pais e muitas mães não têm perspectiva e visão adequada para passar nem mesmo aos seus filhos. Quantos pais não têm entendimento, sabedoria para passar aos seus filhos? Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que Uzias, ele seguiu um modelo, ele seguiu as coisas boas que o seu pai fazia. O pai de Uzias se chamava Amazias. E o versículo 4, na parte B, diz assim, que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seu pai. Fizeram Amazias seu pai. Nós começamos a ser um bom marido, uma boa esposa, quando nós olhamos para os exemplos que nós abstraímos, que nós separamos, que nós colhemos na vida daquelas pessoas que viveram antes de nós.
E se essa pessoa está dentro da nossa casa, é de dentro da família, quanto mais fácil é. Quanto mais fácil é ser um bom esposo, seguindo o que a gente observou na vida do pai, que era também um bom marido, para nossa mãe. E Uzias teve o privilégio de ter um pai também que tinha um calibre espiritual elevado. E a Bíblia diz que ele fez tudo correto aos olhos de Deus e também fez conforme fizeram seu pai Amazias. Eu tive o privilégio de ter um pai muito bom. Ele era um homem como pai até certo ponto, até uma certa fase da nossa vida. Ele foi muito rude, muito até agressivo. Já compartilhei isso aqui, não preciso de eu repetir, vocês conhecem a história. Mas eu conheço poucos homens que teve a competência de ser um bom marido como meu pai foi. Um homem amoroso com a sua esposa, igual ele, assim, é raro, muito amoroso. Um homem da roça, um homem criado lidando com gado, que às vezes pegava um pau, um canzil lá no curral e quebrava aquilo num boi, numa res, numa vaca brava. Mas quando ele chegava em casa, irmãos, meu pai não era um homem agressivo, nunca vi ele falar uma palavra dura, nunca vi ele humilhar, nunca vi ele gritar, elevar a voz dele. Com a minha mãe, não, nunca. Mesmo quando ela estava nos piores momentos dela, às vezes triste, doente, às vezes ela chorava. Talvez ela esteja me escutando aqui agora, ela não pode estar aqui, está com uma cirurgia no olho, diz, eu vou ouvir pela internet, mas ela sabe que é assim. Ela chorava, meu pai ficava, coçava a cabeça, olhava, e às vezes eu pensava, meu pai é um homem paciente, ele é paciente, ele não perde a paciência, ele não fala alto, ele não briga, ele não grita. E às vezes quando ele ficava muito estressado, ele saía lá para o fundo do quintal e ficava lá, depois ele voltava. Sabe, queridos, foi um bom marido. E quando eu casei, eu usei muito disso, me inspirei muito no testemunho do meu pai, muito no testemunho, na dignidade, na honestidade, na honradez dele, como ele lidava com as suas coisas, como ele lidava com as pessoas, como ele lidava com os negócios. E como ele lidava, sobretudo, com a família dele. Como ele era cuidadoso com os seus filhos. Meu pai era um sacerdote exemplar. Um homem que tinha 5 filhos de sangue, mais 2 pessoas que segregaram a família. Eles adotaram uma menina e veio com ela a irmã dela. Então, na verdade, eles tinham 7 para instruir, para educar. E ele fazia isso. Um homem que se assentava para ensinar a palavra para os filhos. Um homem que sentava para exortar os seus filhos, um homem que às vezes levantava de madrugada e balançava um filho lá na cama e dizia, filho, deixa eu falar um negócio aqui, deixa eu te dar um conselho, deixa eu dizer para você o que o Senhor está me dizendo aqui, que o Senhor está me revelando. Esse é o segundo aspecto. Sabe por quê, queridos? Tem um ditado que diz, nem todo sucesso do mundo, sucesso econômico, sucesso financeiro, profissional, compensa uma família destruída, uma família que é um desastre, uma casa que é um lugar que não vale a pena ficar, que você não quer ficar, que você fica, talvez porque você tem medo do que a Bíblia fala a respeito de divórcio, de separação, e você vai tolerando, e você vai aguentando, e você vai ficando ali, com medo de Deus, não porque você gosta da sua casa, não porque você gosta do seu lar, não porque você gosta do seu casamento. Tem até pais que não suportam filhos, e tem filhos que não suportam pai. Você pode pensar uma tragédia maior do que essa? Pais que não gostam dos filhos, filhos que não gostam dos seus pais, irmão que não gosta do outro irmão. Mas acontece isso. Então, quando nós olhamos para estas coisas, nós precisamos entender, existem princípios, existem coisas, a palavra do Senhor nos instrui a respeito dessas coisas, a respeito da casa, a respeito do lar, a respeito de ser homem, de ser marido.
Dias 2 semanas atrás, mais ou menos, ministrei aos jovens desta igreja e falei exatamente sobre isso. Era um dos pontos sobre o casamento e sobre a lida com a família, com o lar, no casamento, ser pai, ser mãe, de como você precisa ter atenção para essas coisas, ter cuidado, porque esse é um ponto fundamental. Terceiro aspecto, talvez um dos aspectos mais importantes, eu acredito que seja o mais importante, se manter conectado a Deus permanentemente. Estava essa semana, passou agora, orando, meditando, e o Espírito de Deus me trouxe isso muito forte no meu coração, a respeito de oração. Um momento desse, um dia desse, eu ainda quero compartilhar isso com profundidade com vocês, a respeito de oração. Às vezes nós olhamos para a oração e achamos que a oração é apenas um monólogo, um diálogo, até mesmo um diálogo, né? E eu vou dizer uma coisa, oração é muito mais do que um monólogo, muito mais. E é mais do que um diálogo também, é mais do que falar e ouvir Deus. E o que o Espírito de Deus estava dizendo aqui, para mim, os momentos em que nós comparecemos diante de Deus, são momentos que nós nos conectamos numa fonte, são momentos que nós nos conectamos para carregar nossas baterias espirituais, nos encher de algo que não está em nós, que não é inerente do ser humano e que precisa vir de Deus. Sabe esse celular que você tem aí? Ele precisa de uma fonte de energia. E se você não conectar ele todos os dias na fonte, sabe o que vai acontecer? Depois de umas 24 horas, tem alguns que não chegam nem 24 horas, ele vai o quê? Morrer. Porque a bateria dele vai se descarregar. E uma vez que descarregar, não tem nada nele que funcione. Você não consegue fazer uma ligação, você não consegue usar a internet, você não vai entrar no YouTube, você não vai entrar no WhatsApp, você não vai entrar no Facebook, nada. Sabe por quê? Porque falta a energia. Falta energia. Falta a fonte. Exauriu, acabou. E a questão é, quanto tempo eu posso ficar sem me conectar na fonte, que é Deus? Quanto tempo eu posso sobreviver com vitalidade, com força, com ânimo, com inspiração, com resolução, com atitude, com capacidade para reagir, para resistir às investidas? Porque a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, deixa muito claro isso é tão forte, é tão categórico. A perspectiva de Paulo ele diz assim, revestivos de toda a couraça de Deus, da armadura do Espírito, capacete da salvação, preparação com o evangelho da paz, cinturão da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da justiça. Ele tem um traquejo completo para que vocês possam o quê? Possam o quê? Resistir no dia mau. Qual é o dia mau? Qual é o dia mau, pastor Dari? Será hoje ou amanhã? Ou depois de amanhã? Semana que vem? Você não sabe? Ontem foi um dia ruim para nós. Ontem foi um dia terrível na família do irmão Ed. Foi muito ruim. Nós não sabemos. E eles falavam o seguinte, ela acordou alegre, falou com a família, deu bom dia para os filhos. E eles ficaram esperando o desenrolar, porque ela manda as figurinhas, manda as mensagens, todos os dias ela manda aquelas mensagens, né? Bom dia. E eu recebia as mensagens dela quase todos os dias também. Eu senti muita falta das mensagens dela, das figurinhas, né? E uma pessoa dócil nesse aspecto. Mas o dia mal bate nas nossas portas. Estava conversando com o Anderson, um rapaz da idade do Aurélio, filho de um pastor divino, que foi vizinho nosso lá no sítio. Quando eles chegaram lá, ele era um menininho assim, um rapazinho, de uns 10, 11 anos, e menininho ruivo, parecia com o Davi, só saía com um estilingue aqui no pescoço, caçando passarinho. E agora é policial penal. Ele estava lá naquela lanchonete ali de Itaúsu, porta aberta, um ano e pouco atrás, para tomar um lanche. Chegou um assaltante e deu voz de assalto nele. Ele estava armado, o cunhado dele é policial, também estava armado. Ele sacou a arma e começou um tiroteio. Ele foi alvejado 3 vezes.
aqui na perna, próximo ao quadril, foi alvejado no intestino e foi alvejado na cabeça. Ele ficou em estado de coma muitos dias. Muitos dias ele esteve em risco sério de morrer. Mas graças a Deus ele sobreviveu. O Anderson estava vindo de Itapuranga para Goiânia, onde ele trabalha aqui. Ele não sabia que seria assaltado naquela noite. Não sabia. Não sei se era noite ou dia. Mas ele foi assaltado. Engraçado, quantas vezes, hoje mesmo eu parei lá para lanchar. Você nunca pensa que vai ter um problema naquele lugar? É um movimento grande, tanto carro, tanta gente entrando e saindo. No interior, uma cidade do interior. Mas sabe, queridos, o dia mal dele foi ali, naquele dia, ele quase perdeu a vida. Pela misericórdia de Deus, Deus poupou a vida dele e ele está vivo para contar a história. Está vivo para contar a história. O policial, o cunhado dele, não teve sequer chance de usar a arma, porque quando veio correndo, ele já deparou com ele já caído no chão. Ele também reagiu, ele atirou. Ele teve êxito de conter, eles eram dois, um deles foi alvejado, acabou vindo a óbito, mas o outro fugiu. E o cunhado dele, que é policial, só pôde dar socorro a ele e nada mais. Não pôde, evitar que ele fosse assaltado, não pôde evitar que ele fosse alvejado, não pôde evitar nada. Queridos, nós precisamos nos manter conectados em Deus, dia e noite, todos os dias. Pastor, eu oro uma vez na semana. Eu vou esperar a próxima vigília para me encher do Espírito. Eu vou esperar a próxima reunião de oração. Não, é todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Esse ano eu tenho entendido isso com tanta força, com tanta clareza. O ano passado, há 11 meses atrás, em dezembro, eu estava olhando para a igreja. Não vai dizer que a igreja estava numa crise, mas a igreja estava murcha. A igreja estava murcha, um processo de encolhimento. Havia um fluxo da igreja daqui para fora. Esses dias eu compartilhei isso com vocês. Aliás, não foi aqui, foi em outro lugar que eu estava pregando. Havia um fluxo daqui para fora. Fulano mudou, foi para lá, outro foi para cá, outro foi para os Estados Unidos, outro vai não sei para onde. Mas ninguém chegava aqui, ninguém vinha. As pessoas não estavam visitando a igreja, não chegava ninguém assim para ouvir a palavra, gente nova. E cada dia ela ficava menor. Aí quando chegou janeiro, eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia e fiz a cirurgia. Mas exatamente naquele momento, lá no hospital, lá no dia 26 de janeiro desse ano, 2023, eu tomei uma medida, uma resolução para a minha vida. Eu gosto dessa palavra resolução, eu vi ela num filme desses gospel, né? Homens de honra, é isso? Coragem. Homens de coragem. E o sujeito levanta e fala assim: vamos fazer uma resolução. E eles fazem uma resolução. Então eu fiz uma resolução ali no hospital. A partir de hoje, todos os dias eu vou orar. Todos os dias eu vou buscar orientação de Deus. Todos os dias eu vou tirar o melhor do meu tempo, o melhor do meu dia para buscar em Deus. E comecei a fazer isso. E o melhor do dia, o melhor do meu tempo era quando o dia estava para amanhecer. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E comecei a fazer isso. E comecei a publicar uma palavra todas as manhãs. Eu falei assim, uma maneira que eu vou ter certeza que eu vou ter que levantar todos os dias é porque eu vou publicar uma palavra às 5 horas da manhã. Então tem que levantar, porque o dia que eu não levantar não tem palavra. Então eu levantava, publicava a palavra e orava. Então todos os dias eu tinha que ter uma palavra. Então todos os dias eu tinha que ler a palavra, todos os dias eu tinha que ler a Bíblia, todos os dias eu tinha que ter uma inspiração de uma palavra, porque todo dia eu tinha que ter palavra. E todo dia eu tinha que ter inspiração de Deus. Então eu tinha que orar para ser inspirado, tinha que orar para poder transmitir isso para o coração das pessoas, para ter um impacto. E eu fiz isso até julho. Quando chegou julho, aí falei, não, agora a partir da tá muito complicado esse negócio de uma palavra todos os dias. Agora vai ser 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Então começando a fazer segunda, quarta e sexta.
porque havia outras coisas, e assim, é muito tempo, talvez vocês não tenham noção. A palavra que eu falo 4 minutos, eu gastava 3 horas para preparar ela. Mais uma hora, 2 horas não vai. Então eram 5 horas para uma palavra de 5 minutos. Não é brincadeira. Estava pesado para mim, estava pesado para o Mike. Então ficou assim. Mas a gente vem fazendo. Sabe, queridos, nós precisamos nos conectar. E eu senti Deus mudar aqui dentro de mim, senti mudar a minha vida, senti mudar a minha perspectiva, a minha visão, o meu sentimento, a minha fé foi impactada. A minha fé foi impactada, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava me recarregando, a força do poder de Deus estava me recarregando. E a Bíblia diz que, lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer repetir isso comigo? Diga assim: e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meu irmão, é nos dias que você vai buscar a Deus que Ele vai te prosperar. Entenda isso. Às vezes nós queremos prosperidade de Deus a reboque. Nós queremos uma caçamba cheia de prosperidade de Deus, mas nós entregamos busca em conta-gotas. Deus, está aqui uma gotinha de busca. Estou buscando o Senhor, olha aqui, Deus. E Ele está olhando, é uma conta-gotas. 1 segundo, 1 minuto, 30 segundos de oração. Irmãos, eu gosto de orar, a Bíblia manda a gente orar em todo lugar. Eu aprendi isso e oro em todo lugar. Eu oro enquanto eu estou fazendo caminhada, enquanto eu estou caminhando, eu oro lá na academia. Isso é muito bom. Aprendi a fazer isso. Oro quando eu estou dentro do carro, no sinaleiro, quando estou esperando. Mas sabe de uma coisa? Isso não é o bastante. Você deve orar em todo lugar, mas não se esqueça da oração no lugar secreto. Não se esqueça da oração no lugar da qualidade, da profundidade. Porque Deus não vai ficar falando coisas profundas com você olhando para o sinal, não. Sabe, você está num momento ainda de superficialidade. Deus não vai ficar falando coisas enquanto você está com a sua mente, sua cabeça em outras coisas, não. Tem coisas que Ele vai falar com você quando você se dispor a dar momentos exclusivos para Ele e dizer: Deus, eu estou aqui para exclusivamente ouvir a voz do Senhor, para falar com o Senhor, para me encher do Espírito do Senhor. É assim. Imagina que você tem demandas muito importantes para a sua vida. Que você tenha a oportunidade de ter uma audiência com as maiores autoridades do país, da nação, o prefeito da cidade, o governador ou o presidente da república. E ele pergunta: que jeito você quer essa conversa? Se ele perguntar isso, você vai dizer: olha, senhor governador, senhor prefeito, se o senhor puder me receber lá no seu gabinete, se o senhor puder me separar meia hora, 1 hora para me atender, eu vou ficar muito feliz, sem ninguém por perto, só você e ele. Sim ou não? É claro que você vai preferir, porque ele vai dar toda a atenção para você. Ele vai desligar o telefone, ele vai pôr no silencioso, e ele vai mandar a secretária dele, o secretário dele dizer: não me incomode, porque eu estou atendendo uma pessoa muito importante. Como é que você vai se sentir, querido? Opa, tem solução à vista para a minha causa. Será que com Deus não seria diferente? Você tem uma entrevista com o Senhor dos céus e da terra, e você só faz isso enquanto você está fazendo outras coisas, lavando vasilha, lavando o cachorro, engraxando o sapato? Não, você pode fazer e deve fazer isso em todos os momentos, mas você precisa ter momento exclusivo de profundidade com Deus. Você precisa dar o seu melhor para Deus. Eu entendi que o meu melhor para Deus era antes de eu começar minhas atividades, antes de começar o dia. Comecei a sentir o resultado, os efeitos disso também. Se mantenha permanentemente conectado com Deus. Comece a fazer isso todos os dias. Talvez você não vá conseguir fazer 1 hora, talvez você não vai conseguir doar 1 hora, mas você propõe no seu coração para doar 15 minutos. Vou acordar 15 minutos mais cedo, e vou orar 15 minutos, e vou meditar, e vou ler a palavra 15 minutos, e vou buscar em Deus resposta, e vou falar com Deus com profundidade durante esses 15 minutos. Você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. E depois que eu coloquei essa resolução no meu coração, eu procurei fazer isso em todos e qualquer lugares.
Às vezes até mesmo em casa de pessoas estranhas ou pessoas da família, e eu fico procurando onde é que tem um lugar aqui, porque eu preciso levantar amanhã de madrugada para mim orar, e muitas vezes eu tive que fazer isso na área de serviço, porque não tinha lugar. Então fui para a área de serviço, fechei a porta, porque eu não quero incomodar as pessoas enquanto eles dormem, então eu quero orar, eu quero falar, eu quero ouvir. Então quando isso vira uma resolução, você começa a fazer isso de uma maneira contundente, de uma maneira forte. Agora, o quarto e último aspecto, humildade. Humildade. Olha aqui, queridos, você pode fazer o melhor prato que existir na terra. Você pode ser o Masterchef dos Masterchef. Eu ouvi falar um tempo atrás que tem um prato que eles demoram uma semana para fazer. Você pode fazer esse prato de uma semana. Você pode ser o melhor cozinheiro da terra, mas se você colocar 2 vezes mais sal do que você devia colocar, essa comida não vai servir para nada. A pessoa vai comer e fala assim: está salgado. Acabou a comida. Envenenou a comida. Sal é muito bom, sim ou não? Mas quando ele passa, ele vira um veneno. Ninguém quer. Ele adoece as pessoas. A autoestima é uma coisa muito boa na nossa vida. É muito bom quando nós temos autoestima. Quando nós olhamos para nós e sabemos o valor que nós temos. Eu sou filho de Deus. Eu sou criado por Deus. Sou nascido de Deus para grandes coisas. Deus me deu o privilégio de ser um pregador da palavra. Deus me deu o privilégio de ser um professor. Deus me deu o privilégio de ser um bom pai, uma boa mãe. Mas cuidado, se essa medida for exagerada, essa autoestima, e ela vira vaidade, ela vai te destruir. A Bíblia diz que quando Uzias se tornou muito forte, e ele tornou muito importante, diz que a soberba entrou no coração dele. E quando a soberba entrou no coração dele, ele pegou os incensários, ele pegou o material de apresentar sacrifício, né? E foi oferecer sacrifício no templo. Interessante que acho que as pessoas já estavam alerta: olha, Uzias está para fazer alguma coisa, está para fazer, ele deve ter dado algum sinal, porque diz que 80 sacerdotes se opôs a ele. E chegou esses 80 sacerdotes, né? E ele estava com o incenso nas mãos, o incensário nas mãos, e ele diz: rei, para que isso? O senhor já é muito importante, o senhor já é rei, está no fim da sua vida, olha, 52 anos de reinado, olha que coisa maravilhosa, olha, você tem uma família maravilhosa, você é rico, você é famoso, você é uma pessoa ilustre, mas você é rei. Deus te chamou para ser rei, Deus não te chamou para ser sacerdote. Isso aqui é papel de sacerdote, mas a Bíblia diz que os dias diz: eu vou apresentar o sacrifício ao Senhor. E Azarias ficou na frente dele e falou: não faça isso, porque isso não te será por honra. Mas a Bíblia diz que Uzias insistiu, e no momento que está ali, ele discutindo com o sacerdote, a lepra aparece bem na testa dele. Ele ficou leproso, e bastou alguém dizer leproso, bastou alguém pronunciar a palavra leproso, a Bíblia diz que o próprio Uzias teve pressa de sair de dentro do templo. E sabe o que aconteceu, querido? A partir daquele dia ele não entrou mais no palácio para ser rei. Ele já ficou numa casa em separado, porque ele não podia mais entrar em contato, ficar convivendo com a sua família, não podia mais ficar com a sua esposa e nem mesmo com seus filhos, ficou numa casa à parte. E quando ele morre, ele não é sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém, ele é sepultado no campo dos reis, um lugar fora da cidade, porque era o lugar dos leprosos. Esse homem ensina nós sobre todos esses aspectos. 3 aspectos muito importantes: o aspecto de fazer aquilo que agrada a Deus, o aspecto de fazer as coisas retas aos olhos de Deus, o aspecto de seguir os exemplos, os bons exemplos acumulados para ele, o aspecto de se manter conectado em Deus, de buscar a Deus os dias, mas ele derrapa na última curva da sua vida. No apagar das luzes da sua vida, aquele homem comete um erro, a soberba, deixou a soberba entrar no seu coração, e ele morre leproso. Ele morre leproso, sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Deus nos coloca às vezes em lugares de honra,
não para que nós ficamos nos honrando a nós mesmos, é Deus que nos honra. Toda honra que vem de Deus é bem-vinda, mas toda alta honra, todo alto prestígio, todo clamor que eu tenho, olha, eu sou importante, eu sou uma pessoa especial, vocês não estão enxergando isso não? Quem são vocês aqui? Meia dúzia de pessoas para mim gastar meu tempo com vocês? Eu sou pregador de multidões. Uma vez eu vi um rapaz falar isso. Não, eu sou pregador de multidões. Prego para pouca gente. Sabe, queridos, quando alguém fala assim, sou um pregador de multidão, é isso. Esse já era. Já caiu. Sabe por quê? Porque Jesus era pregador de multidões. Mas Jesus prega para a mulher samaritana no poço de Jacó, só ele era. Jesus prega para Zaqueu, lá na casa dele. Jesus prega para Nicodemo, só os dois. Então que história é essa? Eu sou pecador de multidões? Será por acaso que eu sou melhor do que Jesus? Nós precisamos compreender, queridos, que toda a importância, tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Porque no momento exato, Deus sai da nossa vida, nós não somos mais nada, não somos mais ninguém. Perdemos a nossa vida nós não somos. Em Deus nós faremos proezas, mas sem Deus nós não somos nada e não fazemos nada. Semana passada eu recebi um convite que me honrou muito. Eu sou pastor há muitos anos na igreja, vocês sabem disso. Vai fazer 30 anos agora, o ano que vem, que eu pastorei esta igreja. Há 46 anos eu sirvo esse ministério. Eu fui co-líder do Congresso de Jovens do Comep algumas vezes, vice-presidente, coordenador. Mas eu nunca fui convidado para pregar num Comep, não. Eu ajudava a dirigir os trabalhos do Comep, mas nunca fui preletor. E semana passada, o presidente do Comep chegou e disse: pastor Ailton, eu quero fazer um convite. E você só pode responder sim. Sim ou com certeza. Eu disse: fala. Ele disse: eu quero te convidar para pregar no Comep no próximo ano. Eu olhei para ele assim, queria falar sim na hora, né? Na verdade que eu queria falar sim. Mas eu pensei, não posso falar assim, porque eu vou falar na vaidade. Eu falei: pastor, me dá uma semana, eu vou orar e vou te dar a resposta. Mas me deu uma semana. Ele disse: foi embora. Alegre com o convite, mas receioso. Com a responsabilidade. Com a responsabilidade. São milhares de pessoas reunidas, esperando algo diferenciado, algo especial. Uma palavra que vem do trono de Deus, para a vida deles. Então eu não posso ir lá por mim. Eu não posso ir pregar num congresso por mim mesmo. Eu preciso de ir para pregar para eles e por eles. Não é para atender a minha vaidade, mas para atender a necessidade da igreja. Eu orei a respeito e disse: Senhor, se for para mim ir lá, para me vangloriar, para que eu me sinta bem, então não permita que eu vá. Eu só quero ir se for para mim cumprir o propósito do Senhor. E antes de ontem, eu mandei uma mensagem para ele, antes de ontem: pastor, eu entendi que eu posso ir. Quero dizer para você que eu vou, e será motivo de prazer, de honra para a minha vida, para o meu ministério, mas que espero que seja honra para o Senhor. Amém? Então eu vou nesse sentido. Precisamos entender essas coisas, porque é assim que Deus nos fará crescer. Quero convidar você a colocar-se de pé. Eu quero fazer uma oração com você aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui. A palavra do Senhor foi anunciada. Nós adoramos o Senhor, nós cantamos. O Espírito do Senhor tem comunicado ao seu coração. Mas há uma resposta que você precisa dar para Deus hoje. E o Espírito da palavra que está aqui diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Qual é a resposta que você dará ao Senhor? Eu quero fazer um convite para você. Nessa noite, entregar toda a sua vida, todo o seu coração para o Senhor Jesus. Eu quero fazer um desafio para você. Nós estamos vivendo o ano 2023, um ano de desenterrar talentos. Mas nós já chegamos em novembro. Nós estamos no penúltimo mês desse ano.
A minha pergunta para você: você desenterrou talento? Há talentos que você desenterrou? Eu tinha um projeto, um sonho de escrever um livro, e comecei a escrever esse livro sem saber que estava escrevendo. E agora, uns dias atrás, eu descobri que eu já tenho praticamente 200 páginas do livro que eu não sabia que estava escrevendo. Não sabia que estava escrevendo. Essa semana, a pastora Carla falou assim: pastor, por que você não publica um livro? Eu falei: é de Deus, porque eu estava pensando sobre isso. Publica o livro, pastor. Eu falei: eu vou publicar. Mas o livro já está escrito. E eu não sabia que estava escrevendo. Sabe, queridos, quando nós nos propomos a conectar em Deus, então Ele começa a fazer coisas na nossa vida que nós nem estamos percebendo. Ele está nos conduzindo. E o convite que eu tenho para você é: se conecte com o Senhor. Entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Mas tudo começa com uma decisão de servir a Jesus. Tudo começa com uma decisão simples de confessar Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida. Mas isso é uma confissão, ela precisa ser uma confissão pública, uma resolução espiritual. Quantos desejam fazer isso? Levante suas mãos.